agora que está gravando, vamos lá. Primeira coisa, eu vou criar um pacote aqui. Vou chamar ele de exercício 5 Débora. Beleza? Bom. Então, vamos lá. Eu vou só explicando, daqui a pouco eu começo a programar. Primeira coisa, eu tenho que cadastrar 40 alunos, correto? Então, aluno, para mim, vai ser, eu vou ter que criar uma classe aluno, certo? Por quê? Porque se eu vou ter que cadastrar esse aluno, esse cara vai ter que virar um objeto para mim. Beleza? Bom, então, cada item desse que eu vou ter que guardar do aluno, por exemplo, matrícula, nome, nota de 1 a 4, média e resultado, cada item desse vai ser um atributo de aluno. O que é um atributo? É uma variável que eu vou declarar no topo da classe. Quando eu digo que eu vou declarar essa variável no topo da classe, significa que ela não está declarada dentro de algum método. E sim, logo após eu colocar lá public class, o nome da classe, eu vou declarar ali embaixo. O escopo dela é de dentro da classe inteira, daquela classe. Beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, nisso a gente vai entrar num conceito chamado encapsulamento, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Então, primeira coisa, olhando já direto para o meu problema, eu preciso de uma classe aluno para eu poder criar 40 objetos dessa classe aluno, ou seja, 40 alunos. Beleza? Então, isso vai fazer o papel do nosso, como é que é o nome? Eu nem sei mais, da estrutura que vocês tinham, do registro, isso aí, velho pra caceta. Você vê como é que a Débora é nova, ela está conservada, mas ela é nova. Nossa senhora, mas ela briga comigo. Bom, então a primeira coisa eu vou ter que ter o meu objeto, minha classe aluno. Então olha lá, botão direito, novo, classe Java. Eu vou ter a classe aluno. Beleza? Aí, vamos lá. Para a classe aluno, eu vou ter que ter todos esses atributos, né? Matrícula, nome, nota de 1 a 4, média e resultado final. Veja bem, lembra que eu falei para vocês que cada coisa eu só posso programar em um determinado local? Beleza. Então vamos pensar assim, um aluno. Esse aluno ele está em por exemplo, em algum curso, alguma escola, alguma instituição que ensina, porque senão ele não é aluno, certo? Então o aluno está ali. Se a gente pegar no contexto de uma escola ou de um curso, e imaginar que a secretária é uma classe, que o professor é uma classe, que enfim, que todo mundo que mexe com o aluno, a matrícula é uma classe. Quantas classes trabalham com aluno? Um monte, né? Certo? Quais são as notas possíveis para aluno? 0 a 10. Então, em algum momento, eu vou ter que validar que aluno só pode ter notas entre 0 e 10. Quais são as médias possíveis para aluno? 0 a 10. Veja bem, uma secretária, ao digitar a nota de um aluno, ela não pode, sem querer, ao invés de colocar 10,0, a vírgula não sair, ela botar uma nota 100 para o cara? Pode. Então, quando a secretária vai mexer com nota de aluno, eu teria que validar a nota do aluno, certo? Quando o professor vai cadastrar a nota, o professor não erra, né?
Não erra, imagina. É o que mais erra, né? Quem não sabe fazer vai dar aula, né? Então, o professor erra também. E aí, ele pode também colocar a nota errada para o aluno. Isso acontece com frequência? Não, só algumas vezes. Só nas que a gente mais precisa. Então, eu teria que validar a nota entre 0 e 10 quando o professor vai colocar a nota para o aluno? Na verdade, todo mundo que vai conversar com o aluno, eu teria que validar essa nota, certo? Qual é o local do meu sistema mais adequado para eu validar essa nota? Na classe aluno. Por quê? Quem sabe o que é certo e o que é errado para aluno? A classe aluno. Quem sabe o que é certo ou errado para a classe professor? Não, classe professor. Mas não. Aí também é sacanagem. Mas, então, cada classe, ela tem que tomar conta dela. Porque se eu for validar as regras de negócio de uma classe em todos os outros lugares que conversam com aquela classe, eu ia ter que ficar repetindo o código. Lembra que eu falei na primeira aula? Conceito de orientação objeto. Eu não posso escrever o mesmo trecho de código em mais de um lugar. Se eu fizer isso, eu estou fazendo errado. Então, por causa disso, a gente entra com o conceito de encapsulamento. O que é encapsular uma coisa? É restringir o acesso àquela coisa. Então eu tenho a variável nota do aluno. Se eu deixar outras classes acessarem nota diretamente, o que pode acontecer? Outras classes podem alterar a nota. E nessa alteração, as outras classes não são obrigadas a saber quais são as notas válidas. Então elas podem colocar notas inválidas dentro do aluno. Beleza? Eu vou saber quem vai lançar a nota. Qual das classes vai lançar a nota real da algoritmo? Então, quando eu começo a construir, você concorda que as coisas podem mudar ao longo do desenvolvimento do programa? Então, quando eu começo a construir, eu tenho uma ideia. Mas eu não posso afirmar que aquilo vai se manter pro resto da vida. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que proteger as variáveis de dentro do aluno e criar mecanismos para que outras classes acessem aquelas variáveis. Só que eu não posso deixar acessar direto. Isso que é encapsulamento. Eu protejo a variável e crio métodos de acesso para essas variáveis. Beleza? Então, o que vai ser o encapsulamento? Eu não vou deixar nenhuma classe externa acessar as variáveis de aluno diretamente. Porque senão vai rolar uma cagada no meio do programa. O que eu vou fazer? Eu crio as variáveis todas privadas. Vamos lá, vou só criar, vou mostrar o exemplo, e aí depois eu vou destruir o exemplo para a gente programar mais um pouquinho. Então, primeira coisa, eu tenho lá, criei o atributo matrícula, criei o atributo nome, beleza, vou deixar só assim. Vamos, só para efeito de vocês começarem a entender, eu vou criar a classe principal, que é a classe que vai conversar com o aluno e vai fazer o que o programa está pedindo, que é cadastrar os 40 alunos e depois
verificar essas notas, essas coisas que a Débora está pedindo aqui, que eu nem sei, ainda não li o que é. Beleza? Então, olha só. Eu vou criar aqui, vou chamar aqui de principal. Vou criar a classe principal. Essa classe principal, ela tem que ter um método main, correto? Porque é ela que vai iniciar o programa. Então, eu criei o método main. Só para vocês terem uma ideia, só para começar, ó, eu criei um objeto aluno, beleza? Quando eu faço o seguinte, aluno ponto, nada aparece. Mas eu tenho um monte de variável lá em aluno. Por que essas variáveis não aparecem? Porque elas são privadas. Então, uma classe externa já não consegue acessar as variáveis. Para acessar, eu teria que, por exemplo, colocar aqui, ó, como public. E aí, começou a aparecer. Certo? Só que se eu deixar público, eu posso criar uma matrícula assim e posso criar uma matrícula correta. Como é que é a da FOA aqui? Vamos lá. 2014 01 39. Pronto. Isso aí. Tá certo? Então, do jeito que está, o aluno está aceitando as duas matrículas. Tá certo? Então, está errado lá. Não posso. A classe aluno tem que proteger as variáveis dela. Então, o conceito de encapsulamento, eu vou ter que colocar esse cara como privado. Só que aí, como é que eu vou acessar? Como é que as outras classes vão acessar as variáveis da minha classe aluno se todos os atributos estão como privados? Ele vai acessar porque eu vou criar métodos de acesso. E aí, ao criar métodos de acesso, eu estou programando o conceito de encapsulamento. Encapsulamento é para cada uma variável privada, eu tenho dois métodos de acesso. Um que joga o valor na variável e outro que lê o valor da variável. Beleza? Então, ó, encapsulamento, eu tenho uma variável privada, essa variável é privada. Eu tenho um método que é público para todo mundo ver, que lê o valor dessa variável privada e devolve, e tem um outro método que também é público, que joga o valor para dentro dessa variável. Beleza? Então, toda vez que eu falar de encapsulamento, uma variável privada, um atributo privado e dois métodos de acesso. Um para ler e outro para escrever. Beleza? Por padrão, todos os métodos de leitura são chamados de métodos GET. Então, isso é convenção. Tá? Então, por exemplo, se eu for criar um método GET para matrícula, eu vou criar assim, ó. Public, matrícula de que tipo? Então, public string get matrícula. O que esse método retorna? Return this.matrícula. O this é um ponteiro que aponta para a classe. Então, ele está dizendo que a matrícula é a matrícula, essa matrícula aqui é a matrícula que foi declarada aqui. Ah, por quê? Porque olha só, eu posso fazer isso aqui, ó. Beleza? Essa matrícula aqui é a que vale só dentro desse método. Essa daqui é essa, tá vendo? Quando eu clico nessa, nada acontece. Quando eu clico nessa, ó, ele está dizendo qual que é.
Como é que ele sabe a diferença, já que as duas variáveis têm o mesmo nome? É porque eu usei o this. Então, quando eu uso this, ele sabe que é a variável da classe. Entenderam a jogada? Então, fácil. Como é que vai ser a assinatura do método que devolve o valor da variável nome? Vamos lá. Public, o que? String. Get o que? Get nome. Como é que eu vou programar esse método? Return this ponto nome. Já consegue fazer os outros? Então vamos lá. Foi? Galera, preste atenção. Toda vez que eu for criar um objeto, isso aqui é receita de bolo. Não tenho que pensar. É sempre assim. Sempre. Beleza? Então, não tem que ficar reinventando a roda, pensando outras maneiras de fazer. Não tem que fazer isso. Vai ser sempre dessa forma. Toda vez que eu tiver que trabalhar com um objeto, pessoa, aluno, empresa, funcionário, qualquer coisa que seja, sempre vai ser assim. Crio todas as variáveis como privadas e faço todos os métodos get e set. Beleza? Tranquilo? Bom, fiz os métodos get. O que está faltando agora? Os métodos set. Então, veja que o get, ele só devolve o valor da variável. Faz mais nada, não tem obrigação nenhuma a mais. Porém, qual que é o nosso problema? Os métodos set são os métodos que colocam o valor dentro da variável. Beleza? Então, o que acontece? Partindo do princípio que se eu não deixo entrar valor inválido na variável, eu nunca vou devolver valor inválido. Correto? Então, a obrigação do método set é validar o valor antes de jogar ele para a variável. Então, por exemplo, nota de aluno, a nota tem que estar entre 0 e 10. Se vier uma nota 11, ele desconsidera e não joga a nota para dentro da variável. Beleza? Fácil? Então, olha só. O método get, ele só devolve o valor da variável. Os métodos set, ele verifica se o valor é válido antes de jogar o valor para a variável. Dessa forma, eu protegi minha variável. Eu não deixo nenhum valor inválido de qualquer parte do programa entrar nela. Beleza? Então, olha só, vou fazer primeiro, vou fazer o seguinte, para não estender muito o programa, não vou validar matrícula e nem nome. Vou validar só as 4 notas e a média. Beleza? Então, vou fazer dois métodos set para matrícula e para nome sem validação, para a gente não ter que se preocupar muito com isso.
e vou validar só a média, tá? Então, olha só. Todos os métodos set são void, beleza? Então, ó, public, void, set, vou começar lá, o primeiro, matrícula. Então, set matrícula. Ok? O que eu tenho que passar como parâmetro para o método set matrícula? Uma string. Qual é a string? A matrícula. Como esse método eu não vou validar, esse método, o que eu vou fazer? This.matrícula recebe matrícula. Tá vendo? Eu peguei, olha só, essa variável matrícula que veio como parâmetro e joguei nessa variável matrícula, que é essa do topo da classe. Beleza? Vou fazer a mesma coisa para o nome. Eita! O que eu fiz aqui, meu Deus? O que eu passo para o método setNome? Vou fazer a mesma coisa, ó. This.nome recebe nome. Agora eu vou começar a verificar as notas. No nosso caso, como a Débora pediu, basicamente aqui, olha, ela quer as médias para saber se o cara está aprovado, em recuperação ou reprovado. Então, o importante para a gente, ela nem quer saber o nome do cidadão, ela só quer saber se o cara está aprovado, reprovado e de recuperação. Então, por causa disso, a gente não está validando matrícula e nome, né? Para que esse resultado saia correto, as notas de entrada têm que estar corretas, beleza? Então, o que eu vou fazer? Vou criar um método set para validar a nota 1. Public, void, set, nota 1. O que eu tenho que passar para ele? Double, nota 1. Bom, o que eu vou fazer? Olha só. Se nota 1 for maior ou igual a 0 e nota 1 for menor ou igual a 10, a nota está válida, não está? Então eu vou fazer this.nota 1 igual a nota 1. Diga. Ih, caramba, saiu 0 na hora que... Valeu. Beleza? Então, olha só. O valor que veio de nota 1 só vai entrar na variável, no meu atributo nota 1, se ele tiver certo. Se ele não tiver, se eu mandar 11, ele vai verificar. 11 é maior ou igual a 0? É. Mas 11 é menor ou igual a 10? Não. Então ele sai desse if e sai do método. Acabou. Ele não joga o valor para dentro da variável privada. Beleza? Então, dessa forma, o meu método set está protegendo os valores que podem entrar ou não na variável nota 1, no meu atributo nota 1. Beleza? Dessa forma, eu não preciso fazer essa mesma validação em mais nenhum lugar do meu sistema. É como se o set fosse enviado para o get ia mandar para a variável privada. Você colocou o get ali em cima, só de cima. Aonde está o get? Não, ali, por exemplo, a média ali, o get média. Na hora que você for fazer o set média, é como se quando você manda esses dados aí para o set média, ele manda para o get para depois para a variável privada.
Não, do set ele já manda direto para a privada. E o get ele já pega direto da variável privada. Beleza? Um não usa o outro. Beleza? Tranquilo? Beleza, beleza? Foi, galera? Estão entendendo isso aqui? Então, olha só. Na verdade, olha o que já me facilitou a vida. Quando você tinha lá a linguagem procedural, o seu registro não tinha validação do dado que entrava nele. Certo? Mas em algum momento no programa você tinha que validar. Certo? Beleza. Você fazia vários escreva para entrar com valor toda hora e toda hora você tinha que fazer um loop. Você escrevia várias vezes o mesmo trecho de código, porém para colocar o valor em variáveis diferentes. Certo? Acabou com isso. Tá vendo? Pequenas mudanças, só mudou o lugar de validar, deixou num lugar único. Mas você está seguindo o conceito da linguagem. Então só nisso aqui o teu programa tende a ficar menor e a lógica dele também vai ficar menor. Mais fácil de você entender. Outro detalhe, eu estou dividindo as coisas. Então, a classe aluno, eu sei quais são as responsabilidades dela. Então, quando eu vou entrar com os dados para criar o meu objeto aluno, eu não preciso me preocupar em estar validando. Por quê? Porque isso não é responsabilidade da classe principal, e sim da classe aluno. Entenderam a jogada? Então, quando eu trabalho com classe, eu vou fazer, o efeito final vai ser exatamente o mesmo que tinha lá na aula da Débora. Porém, eu vou seguir conceitos que vão me orientar. Ó, você vai programar tal coisa em tal lugar. De modo que eu vou programar uma vez só cada coisa, vai diminuir a minha complexidade de programar e quando algum erro acontecer, pelo erro que aconteceu, eu já sei, ó, está em tal lugar. Por quê? Porque é como se eu tivesse uma casa arrumada. Eu sei que a gaveta que vai ter meia é a gaveta tal. Então, se der um problema com meia, eu vou direto naquela gaveta e resolvo. Coisa que na minha linguagem procedural, estruturada, eu tinha que sair caçando onde ela estava. Então, seria uma casa bagunçada. Estão entendendo a ideia? Qual a fonte do seu notebook? Então, por causa disso, que você programa Java como conceito. Porque senão você vai se perder e vai ter os mesmos problemas da linguagem procedural. Estão entendendo? Fonte, não? Sim ou não, galera? Então, vamos continuar programando mais um pouquinho. Vou copiar e colar esse mesmo código para fazer nota 2, 3, 4 e média. Beleza? Ih, caramba, Ctrl X não. Então, 7 nota 1, 7 nota 2.
Pessoal, podemos continuar? Beleza, beleza. Oi. A média vai pagar o final. Oi? A gente vai entrar com a média? Ele vai vir. Não, ele vai calcular, nós vamos. Vai vir. Ele vai calcular e a gente vai mostrar já calculado. É porque o que acontece? A gente está criando só o objeto aluno. Então, o valor, a gente vai colocar uma outra classe para calcular. Lembra, essa classe aqui ela é padrão, ela só tem atributo privado get7. Ponto final. Se a gente faz uma verificação da nota, todas as notas, a média vai ter que ter. Isso que eu ia falar agora. Né? Não tem como a média. Validar a média. Todas as quatro Sim. validadas, essa média vai ser. É porque o que acontece? Essa média, ela pode, no nosso caso, a gente não vai colocar o cálculo da média dentro do aluno. Pode ter um cálculo. E aí a nota vai ser diferente lá. Sim, alguém fazer o cálculo errado e aí a nota errada. Entendeu? Alguém tentar jogar uma média errada ali dentro, por algum motivo. Pessoal, podemos? Oi. Você tem que passar nas 4 notas, né? Nas 4 notas. Sim. Poderia fazer em passo lá para esse quadro e a média, não? Então, olha só. Poderia ficar na média, Sim. ficar na média. Daí antes disso, fazer a conta mesmo, uma vez verificar. Tá, olha só, o que acontece? Lembra que eu falei que cada classe vai ter sua responsabilidade? Então, na verdade, por que você não pode fazer aqui? Porque essa classe, mais tarde a gente vai ver que no modelo de desenvolvimento que nós trabalhamos, é o modelo MVC. Essa classe é uma classe de módulo. Então, ela é compatível com o banco de dados. Tá? E ela que transforma o relacional do banco em objeto para a nossa aplicação. Então, não faz parte da responsabilidade dessa classe já calcular a média. Na verdade, esse cálculo de média, vocês já estudaram banco de dados? Estão estudando. Já viram normalização? Terceira forma normal, você não tem campo calculado no banco de dados. Então, esse atributo média, ele nem está no banco. Tá certo? Então, o certo é você pegar as 4 notas e calcular a média. Beleza? Então, essa classe, ela não tem nenhum método que calcula a média para você, porque não é da responsabilidade dela. A responsabilidade dela é simplesmente ser um objeto que reflete o que está numa tabela no banco de dados. Ah, mas eu poderia fazer, mas você está dando uma responsabilidade para alguém que não deveria ter aquela responsabilidade. Então, mais tarde, futuramente, uma manutenção do sistema, se der algum problema, ninguém vai procurar nessa classe. Porque ninguém vai ter a ideia de que ela está fazendo esse cálculo. Obviamente vão achar o cálculo dentro dessa classe, mas quem achar vai xingar muito, vai aumentar muito o vocabulário de palavrão, porque ela não deve ficar ali, entendeu? Então, algumas coisas, mesmo que a gente ache assim, podia ficar aqui, eu não estou colocando por causa disso.
Porque assim, você constrói uma classe, dá para colocar tal coisa ali. Dava, mas o que acontece? À medida que o sistema cresce, aquele local não é o melhor para ficar. Quem está fazendo esse trabalho de bed smells aí, tem um bed smell que se chama... Caramba, eu não vou saber o nome em inglês, mas a tradução é meio que uma intimidade, inappropriated intimacy, é uma intimidade inapropriada. Quer dizer, você está colocando, é foda, né? Você está colocando você está colocando alguma coisa que não deveria ficar ali, entendeu? É mais ou menos isso. Não sou eu que estou dizendo, infelizmente, o nome já... Você está colocando uma coisa num lugar que não foi feito para ficar aqui. E aí o bed smell chama intimidade inapropriada. Vocês podem procurar, não é sacanagem minha. Eu falo as coisas que eu levo com maldade. É isso aí. É mais ou menos isso aí. Entendeu? Então... foda, né? Eu não gosto de falar porque o pessoal acha que eu estou falando na sacanagem, mas é mais ou menos por essa linha. Você está colocando o código onde ele não é para ficar, beleza? Bom, galera, a partir de agora terminamos essa classe com todas as responsabilidades que ela deve ter. Aí vou para outra classe. Então olha só, agora eu quero colocar uma matrícula. Eu vou fazer diferente, olha. Eu não vou mais fazer assim. Eu vou ter que fazer isso aqui, olha. Aluno.set matrícula. Tá vendo? E a matrícula... Eita. Espera aí. E a matrícula, ela vai como parâmetro. Beleza? A matrícula vai como parâmetro. O método set, sem eu precisar saber se esse cara está certo ou está errado, o método set, lá da classe de aluno, já vai, teoricamente, validar essa matrícula para mim. Beleza? Então, por exemplo, olha só, o que eu vou fazer? Aluno.set nota 1, 11. J option pane ponto show message dialog no aluno ponto get nota 1 Entenderam o que eu fiz aqui? Eu peguei o meu aluno, joguei uma nota 11 para ele na nota 1. E depois eu estou mandando mostrar a nota 1. Beleza? Vamos ver o que acontece, ó. Mandei executar o arquivo e ele vai me dar uma resposta, uma mensagem de resposta. A nota do cara, 0. Por quê? Porque a nota 1 não entrou. Ela é inválida. Beleza? Professor, o sistema não tinha que informar para o usuário que a nota 1 é inválida? Tinha, mas a gente ainda não sabe fazer isso. Beleza? Nós vamos ter um dia de aula só para aprender tratamento de erro. Tá tranquilo? Só que para aprender o tratamento de erro, a gente já vai ter que entender de herança, método construtor e mais alguns outros conceitos que não vai dar para falar agora. Então, por enquanto, os nossos programas não tratam erro. Beleza? Um dia vai tratar, mas por enquanto não trata. Tá tranquilo? Beleza? Estão entendendo, galera? Estão entendendo? Esse trecho de código não precisa copiar, porque a gente vai começar a fazer
o que realmente a Débora pediu aqui. Beleza? Tranquilo? Então, olha só. Eu vou ter que ter 40 alunos, beleza? Informações de 40 alunos. E depois vou ter que mostrar a média desses 40. E aí vou dizer, ó, fulano, média tanto, aprovado ou reprovado ou recuperação. Ciclano, média tanto, aprovado, reprovado ou recuperação. Beleza? Então, olha só. Quais coisas eu vou ter que fazer? Primeiro, eu vou ter que ler informação. Beleza? Então, vamos criar um método para ler, fazer uma entrada de dados. E já que eu vou ter que fazer 40 vezes e cada aluno tem nome, matrícula, 4 notas, já me perdi, nome, matrícula, 4 notas em média, aliás, a média não vou precisar ler, eu vou ter que ler 6 informações de cada aluno. São 40 alunos, eu vou ter que ler 240 vezes. Não vou fazer isso na mão, né? Então, eu vou criar um método que vai fazer a leitura. Beleza? Então, primeira coisa, esse método main, eu vou deixar ele por último na minha classe, porque eu vou programar ele quando eu já tiver todos os outros métodos que eu vou usar. Beleza? Então, olha só, vou deixar ele minimizado ali e vou fazer o seguinte, o método que me retorna a entrada de dados do usuário. Oi? Da nota? Da nota? É, isso aqui a gente não vai usar. Pode apagar. Beleza, galera? Então, ó, ler é a entrada de dados do usuário. Como eu vou ter que ler string e double, eu coloquei para devolver string. Então, já sei, toda vez que eu for ler um número, eu vou ter que converter ele para double. Beleza? Essa parte aqui, por hora, eu posso apagar. Tranquilo? O que eu vou precisar? Eu preciso de um método que calcule a média para mim, certo? Beleza? Então, oi. Bom,
Beleza? Então, o que eu vou fazer? Deixa eu pensar como que eu vou fazer mais fácil. Tá, eu vou fazer o seguinte, olha só. Public double calcular média. Beleza? E aí eu tenho double nota 1, double nota 2, double nota 3, double nota 4. Beleza? Eu vou fazer o seguinte, ó, return vou criar aqui, ó, double média igual a nota 1 mais nota 2, opa, mais nota 3 mais nota 2, 4, onde que eu deixei? Opa, valeu. Beleza, lá, criei um método para calcular a média. Tá certo? Vou criar um método para mostrar o resultado. Então, eu só vou chamar de mostrar resultado. Beleza? Esse método, ele vai mostrar o nome do aluno, a matrícula, nome e a média do cara, se está aprovado, reprovado ou recuperação. Beleza? Então, olha lá. Galera, estão acompanhando? Então, agora eu vou criar um método que mostra o resultado. Olha só, o que vocês preferem que aconteça? Um método que eu chame, ele já monte a lista com todos os nomes e mostra o resultado de todo mundo de uma vezada só, ou um método que eu mostro o resultado um a um. Tipo, eu tenho que chamar esse método 40 vezes para ele, cada vez ele mostrar um resultado. A lista. Beleza, então eu vou criar um método que ele vai pegar a lista de alunos que eu passar para ele, e essa lista ele vai fazer um loop nela e vai mostrar uma mensagem só, com todos os alunos, beleza? Então olha só, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que esse método ele vai esperar um parâmetro do tipo ArrayList. ArrayList é um vetor, só que é um vetor de objeto. Então eu vou tipar esse vetor. Ó, tá vendo? É um vetor de aluno. Beleza? Então o que eu criei aqui? Vamos lá. Eu criei um vetor chamado alunos, e eu sei que esse vetor de alunos, todas as posições dele tem uma classe, um objeto da classe aluno. Entendido? Tranquilo? Eu criei um vetor chamado alunos, esse é o meu vetor. E eu sei que toda posição desse vetor de alunos tem um objeto da classe aluno, ou seja, cada posição do vetor tem um aluno dentro. Beleza? Tranquilo?
A Débora ensinou para vocês uma estrutura chamada for each. Marcelo ensinou. Bom, hoje nós vamos fazer um for each aqui em Java. For each igual a Java. Oi. Diga. Bota um espaço, você só digitou. Quando você primeiro olha lá em cima no topo da sua classe, tem um import para a classe arremete. Tá vendo? Você não tinha feito esse import porque você digitou a revista. Então você começa a digitar e dá um pouco de espaço que ele faz o import para você. Então, galera, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável que eu vou chamar de lista, ela é do tipo string, e eu vou adicionar todos os dados nessa linha, nessa variável, para eu mostrar ela como JOption fez. Beleza? Estão entendendo? Eu estou criando aqui uma variável texto, que essa variável texto eu vou colocar todas as linhas de aluno. Matrícula, o nome do cidadão, nota, aliás, a média, não vou colocar todas as notas não, porque senão não vou colocar a média e aprovado, reprovado ou recuperação. Beleza? Bom, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, string lista, já vou dizer que ele recebe resultado final. Vou precisar de pular duas linhas. Então, como é que eu pulo linha? Contra a barra N, pulei uma linha, contra a barra N, pulei outra linha. Dentro do próprio texto. Beleza? Então, vamos lá. Vou fazer o for each. Vocês entendem essa estrutura aqui? Isso aqui é um for each. Então, o que essa estrutura vai fazer? Ela vai percorrer o vetor de alunos. Só que cada vez que ela percorre o vetor de aluno, ela pega o aluno que está naquela posição do vetor e joga na variável A. Lembra que vocês faziam aquele código enorme para percorrer o registro? Fazia o loop, entrava no registro, pegava o registro, ponto, o nome da... Porra, pelo amor de Deus. Então aqui, o que eu estou fazendo? Só pelo fato de ter isso aqui, eu não preciso nem controlar quantos objetos tem no meu vetor de aluno. Ele já vai percorrer de cima e embaixo, e cada vez que ele passar uma vez pelo vetor, ele vai jogar o objeto aluno direto na variável A. Beleza? Tranquilo? Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso simplesmente montar a minha lista. O que é a minha lista? Eu vou jogar na variável lista os valores que eu quero que apareçam em cada linha. Tranquilo? Então, olha só. A variável lista é mais igual, ou seja, lista recebe um lista mais do que o texto que eu vou colocar agora. Primeira coisa que eu vou mostrar é a matrícula do aluno, certo? A.get matrícula. Beleza? Vou concatenar esse cara com o hífen, só para a gente poder separar. O que mais? A próxima coisa que eu vou colocar nessa linha vai ser quem? O nome do cara. A.get nome, isso aí. Vou concatenar com o hífen
E agora, o que mais que eu coloco? É a média. A ponto o quê? E agora, o que eu ponho? Situação do cara. A gente ainda não tem um método para calcular isso. Então, vou deixar aqui por hora, vou parar por aqui. Por hora. Depois, quando eu construir um método que faça o cálculo da média, eu vou ter que chamar ele ali. Que está faltando, aliás, que verifique se o cara está aprovado ou reprovado, eu vou ter que chamar ele aqui. Então, por enquanto, a minha lista só está devolvendo matrícula, nome e média. Não está dizendo se o cara está aprovado, reprovado ou em recuperação. Beleza? Bom, depois que eu percorrer todo o vetor, o que eu tenho que fazer? Mostrar para o usuário. Então, olha lá. JOptionPane ponto show message dialog no lista beleza? Acabou meu método. Tem que ter um ponto N, não? Quanto a barra N? Pula linha. Não, na lista? Tem que pôr um ali, não? Ah, sim, aqui, muito bem. É porque eu ia fazer uma a mais, né? Contra barra N. Ó, vou colocar uma contra barra N ali para cada aluno ficar numa linha da minha lista. Beleza? Tranquilo até agora? Sim ou não? Beleza. O que está faltando? Eu preciso de um método para verificar se o cara foi aprovado, reprovado ou está em recuperação. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que criar esse método. Então eu vou chamar o método de resultado final. Beleza? Então, esse método, ele vai devolver para mim um texto. Certo? Que é o resultado final. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Public, ele devolve. Não, tanto faz. Ah, não interfere. Eu posso colocar os métodos na ordem que eu quiser. Tá? Não, porque a chamada do método vai ser aleatória. Entendeu? Eu que defino a ordem que eu vou chamar os métodos. Beleza? Então, olha só. Eu vou ter que... Esse método, ele vai me devolver 3 tipos de resposta. Na verdade, ele vai me devolver um dos 3 textos. Aprovado, reprovado ou recuperação. Certo? Então, olha só. Ele vai me devolver uma string. Beleza? E eu vou chamar o método de resultado final. O que eu preciso passar para esse método? A média. Então a média é uma variável do tipo double. Beleza? Aí vou seguir o que está no enunciado da Débora. Média maior ou igual a 7, aprovado. Então, olha, se média for maior ou igual a 7, retorno o quê? Aprovado. Se não, se média maior ou igual a 3,5 e média menor que 7, retorne
operação. Se não, o cidadão só pode estar reprovado. Beleza? Certo? Bom, agora que a gente já tem isso aqui, nós podemos chamar esse método para completar o método anterior, tá vendo? A gente já tem o resultado final, então a gente já pode completar aqui com a média do aluno, certo? Então, ó, vou apagar isso aqui, vou colocar aqui um sinal de mais para eu concatenar e vou fazer o seguinte, ó, vou chamar aqui qual o método? Resultado final e vou passar a média do aluno, a ponto get média, certo? Vou concatenar esse cara com contra barra N para pular a linha, porque aí ele vai ser a última informação de cada linha. Beleza, ó. Já estou resolvido. Certo? Tá vendo? A média está sendo calculada na hora de eu devolver o resultado. Tranquilo? Galera, por partes, sem querer pensar no programa como um todo. Cada método desse, vocês entenderam como que eu resolvi? Vocês entenderam que eu não estava preocupado com o resto do programa quando eu fui fazendo cada método? Vocês perceberam que cada método tem um trecho de programação que é procedural, igual vocês aprenderam na lógica? Assim que as coisas se encaixam. Beleza? Então, a diferença é que, ao invés de eu me preocupar com tudo de uma vez só, eu estou me preocupando com pequenas partes do meu problema em cada vez. Tá tranquilo? Tem alguém com dúvida até agora no que foi feito? Que olha só, agora a gente vai entrar na parte em que eu vou criar 40 alunos. Então, essa parte, ela vai juntar todos esses pedaços que a gente criou já. Então, ó, lembra do meu Lego, eu criei todas as peças do Lego, agora eu vou juntar para fazer a solução que a Débora pediu. Esse aqui é o controlador? Nesse caso, ele está fazendo o papel de controle e de tela, porque é com essa classe que eu vou interagir com o cliente. Então, como a gente não tem tela, ela está fazendo o papel dos dois, mas ela está mais para controle. Beleza. Valeu. Então, quando está dentro da mesma classe, um método enxerga o outro. Então, dentro da mesma classe, dentro de um método, eu posso usar o outro normalmente. Se tivesse outra classe, eu teria que instanciar outra classe para poder usar o método. E aí eu só conseguiria usar se esse método fosse público. Como ele não é público, assim, se ele não for público, mesmo instanciando eu não consigo usar. Beleza? Galera, posso continuar aqui? Beleza, então, galera, lembra que eu falei com vocês que uma classe ela é um objeto estático e, aliás, uma classe é o arquivo onde você codificou, é a classe. E quando eu instancio, eu crio um objeto daquela classe, ou seja, eu crio uma coisa que está viva, é um objeto, ele está em memória, ele significa que tem os valores dele. Vocês lembram disso? Sim ou não? Então, a gente vai conseguir ver isso aqui
na prática um pouco agora. Por quê? Porque eu só tenho uma classe aluno só no meu programa. Mas nesse caso do programa, eu vou ter 40 objetos alunos que foram criados a partir de uma classe só. Cada um deles vai ter um valor diferente, ou valores diferentes. Então, é a mesma coisa, eu criei um registro, mas cada vez que eu uso o registro, é uma informação diferente que está lá dentro. É a mesma coisa. Porém, aqui eu estou falando que chama objeto. Beleza? Então, olha só, eu estou fazendo um loop no vetor de alunos. Do início ao fim. Qual é a vantagem? Eu não preciso saber quantos alunos tem no vetor. Eu vou fazer, essa estrutura ela já faz para mim do início ao fim. Ponto final. Cada vez que eu faço um loop, eu estou passando por um aluno. O que ela faz? A variável A automaticamente recebe esse aluno. E aí eu trabalho com A. Me elimina a complexidade de falar o vetor na posição tal, ponto, o método que eu quero chamar. Beleza? Então essa história de você colocar o nome do vetor, ou no caso de vocês, o nome do registro na posição tal, ponto, a variável tal, elimina, porque eu já joguei o registro, o meu objeto aluno na variável A. Aí eu já trato como sempre se eu estivesse trabalhando com um aluno só. Tem que imprimir o aluno e o tipo da variável A. Aqui eu estou declarando aqui a variável A, que é do tipo aluno. E a cada vez que eu faço o loop, o aluno que está na posição do vetor que eu estou lendo vem para essa variável A. Tá vendo? Significa que esse A, ele está dentro de aluno, é uma variável do mesmo tipo que está dentro do vetor de aluno. Tá, é a sintaxe. Beleza? Ver que só ali eu já economizei código pra caramba, né? Tipo, criar variável, declarar variável, fazer um monte de coisa, controlar o índice dela no vetor, mexer com o vetor toda hora ali dentro. Não preciso fazer nada disso. Mais fácil, né? Tranquilo? Sim ou não? Galera, mais alguém com dúvida? Professor, mas aquele aluno, ele com A maiúsculo, seria o quê? A classe aluno, essa classe aqui, ó. Eu estou dizendo que a variável A é do tipo dessa classe. Por causa disso que quando eu coloco A ponto, ela já reconhece o get, o set matrícula, o get, o set nome. Eu reconheço todo mundo, porque a variável A... Não, o array list eu criei o vetor de alunos. Olha como é que eu faço. Como padrão, quando é um vetor, a variável está no plural. Hein? O português ajuda. Isso. Então eu disse que o meu vetor alunos só recebe objeto do tipo aluno. Entendeu? A que eu estou pegando ali, seria tipo, enquanto houver... A do tipo aluno, aí aquele dois pontos que eu não fiz. Cara, olha só, presta atenção. Você está simplificando o seu código? Vamos lá. É como se eu fizesse assim, ó. Ó. Não é para escrever esse código. Eu estou dizendo, eu só vou programar o que ele significa para ele entender. Beleza? Ó, aluno A. Beleza? Para um int. Ô, caramba. Size, tô doidão.
Tá dando pau aqui embaixo porque eu vou chamar essa variável de B. Aqueles dois pontos faz o trabalho da linha 35 e 33. Da 34 até a 36. Major, os dois pontos que ele está dizendo, o que ele faz ali dentro? Então, ele faz o seguinte, com essa sintaxe, evita você ter uma variável para contar a posição do vetor e evita você, a cada posição, você pegar o objeto que está naquela posição e jogar para uma variável. Ah, mas o padrão dela é de 1 em 1. Tá? Já. E se eu quiser fazer de 2 em 2? Porra, essa estrutura não serve. Ela é um padrão bem específico que é o que mais muda. Que é você fazer uma varredura completa no seu vetor. Beleza? Deu para comparar, entender direitinho? Galera, mais alguém tem dúvida? Vocês entenderam o que eu fiz? Eu só mostrei para ele o código equivalente se eu não usasse o for each. Beleza? Eu ia ter que fazer, as linhas 34, 35 e 36 faz a mesma coisa que a linha 43 faz. Beleza? Então, criei uma variável, peguei uma posição, fiz o for para varrer todo o vetor e peguei o valor de uma posição do vetor e joguei na variável que eu criei. Beleza? Então eu economizei 2 linhas de código mais algumas variáveis, fazendo com aquele for de baixo. Tranquilo? Ficou dúvida com alguém, galera? Isso aí. Não? Mais fácil fazer como está embaixo ou mais fácil fazer como está em cima? Embaixo. Economiza, né? Então, beleza. Pode ver que eu usei essa parte aqui, idêntica de baixo e funcionou normal. Quer dizer, o código é equivalente. Beleza? Então, vou apagar aqui. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Essa classe, eu vou ter que criar duas variáveis, 2 atributos para ela. Por quê? Porque olha só, o método, ele funciona assim. Chamei o método. Todas as variáveis que eu criei dentro desse método, quando o método termina, a variável morre. Certo? Então, eu vou ter que criar uma variável para armazenar a minha lista de alunos, que é o meu vetor de aluno, eu vou ter que criar ela dentro da classe, e eu vou ter que criar uma variável aluno, para toda hora eu jogar o aluno que eu estou entrando com a informação dele ali dentro. Beleza? Então, olha só. Eu vou lá no topo da classe, eu vou criar os atributos que eu preciso. Então, primeiro, ArrayList de aluno, vou chamar aqui, alunos, e já vou instanciar ele para eu poder usar. E eu vou precisar também, que o meu objetivo é pegar os 40 alunos e colocar dentro desse ArrayList. Só que eu vou pegar os 40 alunos de 1 em 1. Então eu vou precisar de aluno também. Beleza? Então olha lá. Aluno. Beleza? Então, criei as minhas variáveis. Beleza? Vou precisar, dentro do método main, para eu poder utilizar os outros métodos e a outra classe aluno, eu vou ter que instanciar essa classe principal. Então, olha lá, principal
Vou chamar só de P igual a new principal. Beleza? Então, a partir de agora, eu vou fazer o que a Débora pediu. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ler 40 alunos, certo? Vou ter que ler 40 alunos e adicionar esses 40 alunos no vetor de aluno, para depois mostrar o resultado. Simplesmente por uma questão de ser menos traumático na hora de eu testar, eu vou fazer com 5 alunos. Beleza? Depois é só mudar o loop ali para 40. Tá? Senão, quando a gente for testar lá no aluno 39, dar um pau no programa, desanimou de testar de novo, né? Então, vamos fazer só com 5 para testar. Então, fazendo de uma forma seca o que a Débora pediu. Vou fazer a leitura de 5 alunos. Então, de cara, para o int i igual a 0, enquanto i for menor que 5 i mais mais. Beleza? Se é 5 alunos é menor igual, né? Não, que aí dá 6, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Isso aí. Valeu. Mas isso se confunde mesmo. Então, olha só. Primeira coisa, eu vou ter que ler os dados desse aluno. Mas antes de ler os dados desse aluno, eu vou ter que instanciar esse aluno. Certo? Eu vou ter que criar um objeto, ou seja, vou ter que alocar a classe aluno na memória para eu poder jogar os valores para ela. Beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer dentro do loop é classe principal ponto aluno, que olha, estou me referenciando a essa variável aqui, ó. Criei ela já ficou marcada lá. Igual a new aluno. Criei um aluno. Criei um objeto aluno. Agora eu vou jogar valor nesse objeto. Como que eu vou jogar valor nesse objeto? Eu vou pedir para o usuário entrar com matrícula, nome, nota 1, 2, 3 e 4. E eu já vou mandar calcular a média. Beleza? Tranquilo? Então olha lá. Como que eu vou fazer? P.aluno.set matrícula. O que eu vou pedir aqui? Eu vou pedir para o cara entrar, ó, ler entrada. P.ler entrada informe a matrícula. Tá vendo? O método ler entrada vai chamar esse cara, vai mostrar uma JOption pane para o usuário, ele vai digitar a matrícula, essa matrícula, ela está servindo de parâmetro para o método set matrícula. Então, eu acabei de jogar a matrícula para dentro da variável matrícula do objeto aluno. Fácil? Isso aí, depois que eu repetir umas 5.000 vezes, vai ficar fácil, vai entrar na B. Mas daqui a pouco a gente vai ver o programa rodando, vocês vão ter a oportunidade de debugar e ver onde que está indo em cada momento. Beleza? Vou ter que fazer isso agora para o nome do cara. Então, como que eu vou fazer? Me ajuda aí. P.aluno.setNome P. Beleza? Vou ter que fazer isso agora para quê? Para as notas. Então vamos lá. P.set P.aluno .set nota. Vamos lá, galera, igual missa, pelo amor de Deus, vamos lá. 7 o que nota 1. Aí vou pedir para o usuário entrar com a nota. O método ler entrada me devolve uma. Então eu tenho que converter para double. Muito bem, igual isso essa porra. Vamos lá. Double ponto. Parse double
De quem? E ler entrada, B, ler entrada. Pega aqui, pega não, aqui. não. T ponto, Ler entrada. ler entrada, informe, A primeira nota 1. colocar nota 1 só para caber aqui. Tá aqui. Mentira, tá aqui. Toma aí. Beleza? Beleza? Vou ter que fazer isso para quem mais? Nota 2, 3 e 4. Então, olha lá. Nota 2, 3 e 4. Vamos lá. Ó. Nota 2, 3 e 4. Beleza? O que ficou faltando aqui? Calcular a média. Calcular a média. Como é que eu vou colocar a média para esse aluno? Vamos lá, quem me fala? Qual o nome ali mesmo? Calcular a média. Eu vou chamar quem? Calcular a média. Sim, o que mais? Tá quase, cara, é isso aí. Alguém ajuda, galera? Vamos lá. Como é que eu vou fazer o 7 média? Como é que eu vou colocar a média já calcular? Então me ajuda aí, vai falando aí. P ponto aluno. Oi? P ponto aluno. Aluno ponto 7 média. 7 média. O que eu vou passar agora? Você vai passar o... Calcula lá. Primeiro são parentes. P ponto P ponto... Cadê? calcular a média. E aí eu tenho que passar as 4 notas. Primeira nota, P ponto aluno ponto get nota 1. Segunda nota, P ponto aluno ponto get nota 2. Terceira nota, quarta nota, já tem uma média calculada. Beleza? O que mais que falta? Situação. Oi? Situação. Resultado final. Isso eu vou mostrar lá quando eu for mostrar o resultado final. O que mais que falta? Falta mostrar a mensagem. Não, antes de mostrar a mensagem, antes de ter o resultado final. O que mais que falta? Mostrar a média. Não. Não. Mas também Qual variável que eu ainda não usei? a contagem. Oi? Não. Qual variável ali, ó, tá na tela? Qual delas? Oi? Alunos. O que falta fazer? Jogar esse aluno no vetor. Olha que dificuldade. Alunos, ó, não apareceu, na verdade, ó, P ponto alunos ponto add. Quem que eu vou adicionar? P ponto aluno. Pronto, já está no vetor. Não preciso informar a posição que vai ficar. Beleza? Galera, entenderam aqui que eu já estou fazendo a minha entrada de dados e uma parte do processamento no 7 média. Só falta descobrir se o cara foi aprovado ou não. Beleza? Pessoal, tá todo mundo entendendo o que está sendo feito? Sim ou não? Alguém ficou com alguma dúvida? Professor, repete essa parte aqui do T, Aqui, olha só, alunos
é o vetor de aluno. Beleza? Então, para eu adicionar um aluno dentro do vetor, eu uso o método ADD. Esse método ADD surgiu da onde? Da classe ArrayList. Eu não disse que o meu vetor alunos é do tipo ArrayList? Essa classe tem um método ADD. Se eu segurar o Ctrl e clicar nessa classe, ó, toda vez que eu seguro o Ctrl e passo o mouse em cima de uma classe, ele vira um link que me joga para essa classe lá. Se eu clicar aqui, ó, eu vou para a classe ArrayList. Tá vendo? E olha, eu vou encontrar aqui, se Deus quiser, um método chamado ADD. Ou o método size que eu usei. Deixa-me ver. Ó, add. Tá vendo? Então, quando eu faço alunos.add, eu estou chamando aquele método e adicionando um objeto dentro do vetor. É como se eu estivesse colocando uma variável numa posição do vetor. Beleza? E aí ele já vai levar todas as informações, porque esse aluno está com todas essas informações já setadas. Quando eu faço um loop de novo, tá vendo que eu instanciei um novo aluno? Já não é mais aquela variável anterior, é outra variável em outra posição de memória. Então, essa é a diferença de quando eu falo de uma classe e quando eu falo da instância dessa classe. A classe é a mesma, a classe é aluno. Só que cada vez que eu rodo o loop, eu crio uma posição de memória para armazenar um aluno diferente. Com notas diferentes, com matrícula diferente, com nome diferente, tudo diferente. Beleza? Tranquilo? Mas aí vocês têm a videoaula que vai para o YouTube. E aí dá para vocês relembrarem. Depois que fizer umas 500 mil vezes, isso aí vai sair na urina. Por enquanto é meio devagar ainda. Mas daqui a pouco, mas pode deixar que eu vou chumbar a asa das 6, vou passar bastante exercício. Daqui a pouco isso aí está automático. Galera, posso continuar? Agora falta a árdua missão de mostrar o resultado, né? Lembra que a Débora fazia lá a entrada, processamento e saída? Aí depois que vocês estavam bom na coisa, ela já juntava o processamento na entrada e já fazia a saída? Então, pô, cara, a nossa vai ser assim, ó. Depois disso tudo é só mostrar o resultado, não é? P ponto mostrar resultado. Aí eu já passo P ponto alunos. Acabou o programa, quem gostou, gostou. Quem não gostou já sabe, né? Então já está resolvido ali. Obviamente eu não estou me preocupando se os dados forem entrados de maneira incorreta, porque a gente não sabe fazer tratamento de erro. Então o programa ainda está super simples. Mas depois que a gente souber fazer uma estrutura de tratamento de erro e tal, a gente vai ter que criar mecanismos de, o cara entrou com a nota 1 inválida, volta naquele ponto, meu filho, você entrou com a nota 1 inválida, entra com ela de novo aí. Mas o que eu trago? Mas por enquanto a gente ainda não sabe fazer. Então a gente vai se contentar e achar que o usuário vai entrar sempre com os valores corretos. Não estou ensinando, mas também não vou cobrar, beleza? Então, a partir do momento que a gente for evoluindo nos conceitos, entendendo mais a matéria, a gente vai... Então, a gente vai ser cobrado só, olha só, por enquanto, vai ser cobrado só o que está sendo... Aliás, sempre vai ser cobrado só o que está sendo ensinado, tá? Então, assim... se eu entrar com valor inválido na hora e der pau no programa, não vou descontar ponto, porque eu ainda não ensinei a tratar ele. Né? Se eu fizer alguma... não vou descontar. A lógica está horrível. Eu vou entender que a lógica está horrível porque vocês ainda não conhecem todas as possibilidades da linguagem. Mas o que eu queria dizer é assim, se a gente fizer isso, uma linguagem procedural que funcione, vai valer.
Então, mas olha só, aí vamos lá. Hoje vocês já estão entendendo como é que funciona o método, como é que você usa o método, como é que você chama o método. Vocês já estão entendendo, por exemplo, que para o usuário fazer a entrada de dados, eu posso criar um métodozinho só para ele entrar. Então, essas coisas eu vou querer que tenha no programa de vocês. Não vai ter que ser um programa que funciona tudo num método só. Então, aí essas coisas eu vou querer. Agora, assim, exigir tratamento de dinheiro, pô, quem fizer, ótimo, eu vou valorizar, mas não vou exigir. Beleza? A não ser que, por exemplo, a matéria de hoje, pô, vocês aprenderam, então vou estudar, então coloca ela no trabalho. Ah, vai ser mais difícil programar. De repente vai, mas tenta encaixar ela no trabalho, que isso vai facilitar para vocês lá na frente. Beleza? Galera, olha só, não fiz a parte do resultado. Por quê? Porque quando ele chamar aqui o mostrar resultado, ele vai fazer o resultado final com a média. Eu não vi que tava lá. Então, aqui pra gente não precisa. Beleza? Roda o programa e vê se está funcionando. Se estiver funcionando, beleza, terminamos. Tá? Eu vou dar um stop aqui.